Amém. Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma porção de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possam nos conduzir a conhecer o coração do Senhor. Mais esse dia, em mais essa sala de comunhão. Amém. Estou muito feliz porque estamos aqui para mais esse tempo de desfrute na presença do Senhor. E sabe, como eu tenho falado, para mim esse é o tempo melhor investido, quando nós podemos parar para ouvir a voz do Senhor. É o melhor investimento que fazemos no nosso tempo, não é verdade? Nós corremos tanto, buscamos tanto, e nós sabemos que o verdadeiro ganho está em quando paramos para ouvir ao Senhor, porque dele procede toda a fonte de vida, toda a palavra rema, toda a direção, e a palavra do Senhor é que nos esclarece, que nos conduz, e a palavra do Senhor é também aquela que nos ensina a viver de forma sábia, e o melhor de tudo é que nós vivemos debaixo de uma atmosfera de paz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amém? Então sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, a essa sala de comunhão, porção de fé. E a minha oração desde já é que o Senhor ministre, fale, alcance o nosso coração, a nossa vida por completo esta tarde, em nome de Jesus. E eu quero começar essa tarde lendo um salmo com vocês. É o salmo de número 42. Ele nos diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, e de como passeava e junto com a multidão, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. A multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Somente até aqui. Mas é tremendo como ele começa, este salmo. Ele diz: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então aqui nós vemos a declaração de um povo, de uma pessoa sedenta. Nós vemos a declaração aqui de Davi, e uma declaração de alguém que tem fome, tem sede de Deus, que ama o Senhor, que tem a presença do Senhor como algo mais importante, porque ele logo depois relata, ele relata que havia lágrimas em sua face, mas que ele trazia à memória o tempo de liberdade, o tempo de festa que ele já tinha desfrutado da presença do Senhor, mas ele cria em Deus, e isso lhe bastava, porque ele sabia que em tudo o Senhor está, em todo tempo o Senhor está. Então eu quero começar aqui essa tarde, na nossa sala de comunhão, porção de fé, podendo desfrutar com os irmãos então desta declaração, e dizer que essa declaração seja também a nossa hoje, amém? Eu espero que seja a sua declaração também. Eu espero também que isso seja real na sua vida, que mesmo em tempos turbulosos, difíceis como esses, mesmo em tempos áridos como esses que estamos vivendo, que você não se esqueça que não há motivo de se desesperar, mas nós precisamos trazer à memória os feitos do Senhor, precisamos saber que Ele é real, que Ele é fiel, e então buscar repouso nele. Sabemos que nele nós temos descanso, socorro e abrigo, amém? Então nós podemos orar? Você já está aí preparado? Preparada? Graças ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa tarde? Poderoso Deus, Pai Celestial, nós te adoramos e bendizemos o teu nome por esse tempo que é chegado, aonde podemos nos reunir através, Senhor, desta ferramenta para juntos como igreja
adorarmos, bendizemos o nome do Senhor com a nossa vida, consagrando ao Senhor a nossa vida e o nosso viver. Tu que és, Senhor, a nossa vida, Tu que és a vida que fora dispensada para o nosso espírito. Ó Senhor, e é com a nossa vida que nós queremos, Senhor, nos render completamente e entregar também, para que ela seja, Senhor, um cântico de louvor, de adoração ao Teu santo nome. Que a nossa vida e através do nosso viver, o Teu nome seja engrandecido e exaltado. Por isso, Senhor, nós que Te amamos, temos fome e sede do Senhor. Nós, Senhor, não nos demoramos em nos render e nos entregar. Antes, nós, Senhor, fazemos súplicas, orações, jejuns. Nós clamamos ao Senhor, nos dedicamos ao Senhor e ofertamos ao Senhor a nossa vida. Nós nos consagramos a Ti. Vem, Senhor, e fala conosco. Consagramos ao Senhor a nossa mente. Consagramos ao Senhor as nossas emoções e o nosso corpo físico. Tu tens liberdade, Senhor. Tu nos conhece, nos sonda, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Conhece agora mesmo como estamos e do que estamos de fato precisando. Não, Senhor, aquela necessidade da qual nós sentimos e julgamos que estamos carentes dela, mas a necessidade, a principal, aquela que o Senhor vê, aquela que o Senhor sabe, porque nós cremos no Teu cuidado. Tu és o nosso pastor e cremos que nada há de nos faltar, porque Tu és fiel para com cada um daqueles que amam a Tua vinda e invocam o Teu nome. Amém. Amém. Você pode dizer amém comigo? Amém, nós cremos no Senhor, cremos que Ele é o nosso pastor, Ele não mudou, amém? Amados, e para nossa sala de comunhão nessa tarde, eu quero compartilhar com os amados uma porção da palavra do Senhor, que muito tem me alcançado nesses dias, e eu tenho sido muito ministrada por essa palavra nesses dias. E como eu sempre digo, o que o Senhor ministra a minha vida, o que eu vivo da parte do Senhor, eu não consigo guardar só para mim. Eu amo e desejo compartilhar com todos aqueles que também amam o Senhor, que têm fome e sede do Senhor. E eu creio que você é uma dessas pessoas, porque tem separado esse tempo, tem separado o tempo da sua tarde para estar numa sala de comunhão, para se dedicar ao Senhor, amém? Então nós amamos o Senhor e por isso estamos aqui, investindo tempo na sua presença. E como eu digo, essa sala de comunhão se chama porção de fé, porque eu creio na palavra, no poder do Senhor, eu creio na vida da palavra, e eu creio nos nutrientes vivos, que nós, por quais nós somos nutridos, né, da palavra do Senhor, os quais nos mantêm em pé, nos alimentam para permanecermos, né, olhando para o nosso alvo, para o nosso foco, que é o Senhor, que é o nosso prêmio, o nosso galardão, o reino milenar. E assim nós não achamos pesado quando se faz necessário viver para o Senhor, porque sabemos que a recompensa, nós já desfrutamos dela em vida, mas sabemos que aquilo que nos aguarda é tão maior e tão superior àquilo que já desfrutamos da parte do Senhor aqui, nessa terra, mesmo sendo essa terra, a terra da nossa peregrinação, não é? Mesmo sendo essa terra, a terra onde estamos sendo conformados, preparados, né? Conformados à imagem do Senhor, estamos sendo preparados, terra de dores, não é? Terra de lutas. Mas nós temos alegria e prazer, porque vivemos para servir a um Deus que é maravilhoso, não é? Então, eu penso, se já aqui, mesmo em meio a tantas situações difíceis, é tão bom, é tão maravilhoso vivermos com o Senhor, imagine o que nos aguarda. Então, não é pesado investirmos tempo, não é pesado nós fazermos as renúncias necessárias e vivermos essa vida que vivemos em renúncia, para alcançarmos aquilo que ainda é superior ao que já temos alcançado. Então, para essa tarde, nós já lemos o Salmo 42, e eu espero que este Salmo, ele já tenha ficado gravado aí no seu coração, e já tenha também gravado porções poderosas aí no seu coração, amém? Salmo de número 42, para quem está chegando agora, o meu boa tarde. Um beijo no seu coração, sintam-se todos muito bem-vindos. Essa é uma sala de comunhão, amém? É a sala de comunhão porção de fé, aonde nós nos reunimos
para conhecer um pouco mais e ouvir um pouco mais do Senhor. Amém, amado? Amém, minha irmã? Glória a Deus pela sua vida. Então vamos lá, você que já está aí comigo, me acompanhando, tem já a sua Bíblia em mãos? Se não tem, arruma uma caneta, um caderninho, uma folha que tiver aí próximo de você. É importante você fazer as anotações dos textos e dos versículos que compartilhamos aqui, para que você depois possa continuar desfrutando da palavra, continuar ouvindo o Senhor, amém? E buscar aí, né, usar essa ferramenta da palavra para buscar ainda mais o Senhor. Então nós vamos começar a leitura em Marcos, Evangelho de Marcos. Abra comigo a sua Bíblia, então, você que pode, ou anote aí no seu papel. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Eu vou ler com vocês do versículo 1 ao versículo 4, amém? E nos diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías 40. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Agora vamos lá na referência que o próprio Marcos nos dá aqui de Isaías. Deixa eu abrir lá. Isaías 40 diz assim. Vou começar do versículo 1, tá? Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluia! Glória a Deus! Esta palavra, ela é tão real, tão mais... Ela é real, mas eu digo, ela tem se tornado tão mais poderosa para nós nesse tempo, pois nós estamos vivendo já o tempo do fim. E os sinais revelam que o tempo está próximo. Eu sempre digo, né? Em todos os tempos pessoas que creem no Senhor, estavam anunciando: o Senhor irá voltar. Mas nós estamos vivendo o tempo da manifestação dos sinais da vinda do Senhor. E é tão glorioso, ainda que por acontecimentos, né, sejam tão difíceis, mas para nós, como eu disse no início, que cremos no Senhor é tão glorioso, porque nós, como a casa do Senhor, a habitação do Senhor na terra, estamos contemplando sim o cumprimento da palavra do Senhor, ainda que na carne, nessa terra, em dores, mas o nosso espírito está se regozijando, porque eis aí o nosso noivo, eis aí o nosso amado, e essas delícias da sua vinda, nós já podemos sentir no nosso espírito. Nós que que amamos o Senhor, já estamos sentindo já esse vento, esse aroma desse último avivamento que está nos conduzindo, a todos nós que amamos ao Senhor, a um lugar tão profundo em Deus, tão maravilhoso em Deus, que as dores do tempo presente não se comparam a esse desfrute maravilhoso de quem Ele é. E Marcos, então, ele está nos dizendo: preparai o caminho. Aqui a palavra relata que se levantou um homem, João Batista, no deserto, como esta voz para clamar no deserto. Mas, amados, veja bem, vamos trazer esta palavra para nós, porque ela é real, ela é totalmente contextualizada. Ela se encaixa perfeitamente no tempo do hoje. Quem é esta voz hoje que clama no deserto?
Somos eu e você. É a igreja do Senhor. Essa voz que clama no deserto, hoje é a igreja do Senhor. A nós foi então atribuído este encargo de anunciar o Senhor, de preparar o caminho, anunciando, Ele vem, Ele está próximo. E eis que eu te digo, o Senhor está próximo. Como nós falamos agora, os sinais revelam essa proximidade do Senhor. Amém? Então nós estamos aqui sendo convocados a uma chamada do Espírito, a uma voz profética, uma chamada do Espírito, sabe, para que a igreja se levante, porque ela é hoje a voz no deserto para clamar e preparar o caminho. Que deserto é esse, pastora? Esse que nós estamos vivendo. O mundo que vivemos hoje, nós podemos sim comparar a um deserto. Veja bem comigo, já não há mais nada que garanta segurança. Esse mundo está perdido, não sabe mais para onde vai, não é real? Os valores, eles já estão corrompidos. Sabe, eu fico pensando, olhando para a constituição de um lar, de uma família, né? Os filhos crescem e têm os pais por espelho. E ali eles vão sendo moldados, lendo então o comportamento dos pais, eles vão sendo moldados, lendo todo o ambiente, todo o acontecimento do ambiente. Então informações de valores vão sendo empregados na mente, no coração deles, não é verdade? E ali aquele ser humano, ele a primeira experiência, o que constrói a base então é ali mesmo, no seio familiar, as experiências nesse seio familiar. Depois ele começa uma vida social e ele começa a experimentar, ele começa a medir todas aquelas informações que ele recebeu em seu lar com as informações que ele começa a receber do lado de fora. E se ele é bem monitorado, se essa criança é bem monitorada, ela vai conseguir fazer essa avaliação das informações de fora e das informações que lhe foram imprimidas no coração. Ela vai conseguir se conduzir bem, se bem monitorada, porque todas as informações então lhes foi dada, não é verdade? Mas pensa na geração no tempo, não na geração somente, mas no tempo que estamos vivendo hoje. É um tempo em que os valores eles perderam a sua credibilidade. Agora é tanto fez, tanto faz. Agora é se der certo, deu, se não der, tudo bem, a gente parte para outra. Não é assim? Estamos vivendo um tempo assim. Estamos vivendo um tempo onde os setores que traziam segurança, eles já não trazem mais essa segurança. Nós vemos aí, antes, eu lembro que nós poderíamos falar com toda a segurança, né, que os órgãos que são levantados, né, dentro de um país, dentro de um estado, do município, os órgãos de proteção, nós poderíamos dizer para nossos filhos que eles poderiam confiar 100%. Hoje já não podemos mais falar isso. A saúde sendo desafiada com um vírus que não se encontra solução para ele. Nada pôde detê-lo, ele se espalhou pela terra. Vínculos quebrados, fragilizados. Uma outra coisa que eu vejo que destrói muito o ser humano é o egoísmo. Né? O egoísmo tem destruído muito o ser humano. Nós percebemos que num tempo de dificuldade, corações são revelados, comportamentos são revelados, ou comportamentos revelam o coração, né? Num tempo de dificuldade, fica claro o coração egoísta, fica claro aqueles que pensam só em si e já não sentem mais empatia, não conseguem mais sentir a dor do próximo, não conseguem mais se colocar no lugar e até se esquecem, talvez, que um dia estiveram no lugar de uma situação difícil, esquecem-se já das suas raízes, da onde saíram, quem são. Meu Deus, Senhor Jesus. E aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus hoje chacoalhando a igreja, chacoalhando aqueles que dizem que são do caminho, que são do Senhor. A então se levantarem e clamar
e endireitar as veredas. E agora eu quero vou colocar algumas coisas aqui para nós pensarmos e fazer depois algumas perguntas, ok? Então, quando nós vemos esta passagem que fala a respeito de João Batista e fala a respeito do seu encargo, como eu já falei, que aqui se encaixa hoje bem a igreja que ficou com esse cargo, a igreja que somos nós que ficamos com esse encargo. Nós vemos alguns pontos importantes que podemos extrair nesta tarde, quando se referem em preparar o caminho. Sabe, preparar o caminho do Senhor diz respeito a conformar a nossa vida ao Senhor, conformar a nossa vida à vontade do Senhor. Como eu preparo o caminho do Senhor? Há muito tempo nós achávamos que era apenas falava apenas daqueles que estavam anunciando a palavra, daqueles que pregavam nas ruas, nas praças, né, nos locais públicos. Isso é lícito, mas por muito tempo essa palavra ela se encaixou somente nesses contextos, nesta forma então de preparar o caminho, né? Preparar o caminho, anunciar a palavra, então eu vou sair nos lugares públicos e anunciando a palavra. Mas hoje nessa dispensação que vivemos do reino do Senhor, aonde 1 Pedro 2,5, depois eu quero ler com você, que afirma que a igreja somos nós, que nós somos o povo que está sendo preparado, que nós somos aqueles que estão sendo preparados. Então nós entendemos dentro dessa dispensação, dessa economia de Deus, do tempo que se chama hoje o tempo do reino, o tempo dessa graça, desse reino do Senhor. Nós entendemos então que preparar o caminho não é somente trabalhar naquilo que é exterior, mas é muito mais trabalhar naquilo que é interior. Preparar o caminho é muito mais, fala muito mais de como está o meu interior do que como está o exterior, como que as coisas exteriormente estão. Amados, nós vemos hoje em dia templos que foram construídos de forma majestosa. Nós vemos locais de reuniões que foram construídos, né, de forma majestosa. Eu não tenho nada contra isso, desde que isso seja para serviço do reino do Senhor e não para idolatria, né? Porque acaba que as pessoas acabam adorando aquele prédio físico. Acaba que as pessoas acabam por adorar aquele local. E aí caem no erro de serem do Senhor ali dentro. E quando saem dali, eles já deixam de ser do Senhor. Porque a verdadeira casa que deveria estar sendo edificada de forma majestosa somos nós que cremos no Senhor. 1 Pedro diz que nós somos essa casa, nós somos a habitação do Senhor. O Senhor se dispensou não para um local feito de materiais, de tijolos. O Senhor se dispensou para dentro de nós, a sua obra-prima. Nós que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, a nós que foi dada a comissão de dar continuidade à obra do Senhor. Então é tempo de preparar o caminho do Senhor. Como preparar o caminho do Senhor? Preparar o seu interior, conformar o seu interior à imagem do Senhor, conformar o nosso interior à vontade do Senhor. E aí ele continua dizendo nessa linguagem simbólica, cheio de significado e de realidade para nós também, que também nós encontramos aqui a palavra dizendo que também esse caminho, como Isaías profetizou, ele iria ser aplainado, aterrado, nivelado. O que se refere também a isso? Preparar o caminho, conformar o nosso interior, conformar a nossa vida e o nosso viver à vontade do Senhor, né? E isso vai causar esse terreno que vai estar alinhado, esse terreno que vai estar aplainado. E isso indica que esse terreno foi aplainado porque esse interior que se preparou para o Senhor, ele se preparou com renúncia, ele se preparou em se recuperar, ele se preparou ele criou atitudes saudáveis, ele se preparou para estar em conformidade ao Espírito Santo de Deus.
É tempo de preparar o caminho do Senhor. É tempo de você, casa de Deus, habitação do Altíssimo, preparar o caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor, ele é anunciado através da igreja, através da vida da igreja. Se a igreja que tem a vida de Deus vive de forma indisplicente, vive de forma como se o Senhor não fosse voltar, vive de forma, sabe, sem compromisso, aonde a igreja está preparando o caminho do Senhor? E será que estamos sendo esse caminho preparado? Será que nós, agindo assim de forma displicente, estamos sendo esse caminho preparado? Nós somos os portais eternos. Eu digo que se levantem os portais eternos para que o Rei da Glória venha. Que se levantem os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Preparai o caminho. É tempo, igreja, é tempo, mulher, homem de Deus, você que crê no Senhor, você que sabe que Ele é real, você que já entregou a sua vida, ou você ainda não entregou, o que você está esperando para viver a delícia que é de ser a casa de Deus, a habitação de Deus? Para você ver que descanso nós encontramos anunciando a sua vinda, vivendo a sua vontade, o descanso que há nisso, a alegria que há em viver a vontade do Senhor e anunciar a vontade do Senhor. Mas nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, esse Espírito de profecia está nos dizendo que nós devemos nos levantar e preparar o caminho do Senhor, não esquecendo que isso diz respeito à minha e à sua vida. Isso diz respeito ao que é interior, porque o que é interior, ele vai haver uma expressão daquilo que é real no interior. Se o seu interior estiver preparado, se a sua vida estiver conformada com a vontade do Senhor, então o que vai estar externo, o que vai estar aparente, vai ser do Senhor, vai ser o próprio Senhor. E amados, sabe, eu gosto muito de Hebreus quando diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça é o próprio Deus e vem dele. E o que constrange a injustiça é a vida do Senhor. Não é nós fazermos guerra, não é nós guerrearmos. Eu vejo pessoas debatendo a palavra, eu vejo pessoas querendo debater conceitos, filosofias, pessoas querendo defender Deus. Deus não precisa disso, Ele é Deus. Toda a terra revela quem Ele é. E a nossa vida revela quem Ele é. Porque não há injustiça, não há mentira que fique para que o nome do Senhor seja escarnecido. O Senhor é Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, quando o nosso interior estiver preparado, quando o nosso interior está preparado, o que sai de nós, o que vai sair de nós não é discussão, não é nenhum partidarismo em defesa do Senhor, mas vai haver a expressão de quem Ele é. E é essa expressão que fala. E a expressão de quem Ele é que constrange o pecado, é que prega a justiça. A expressão de quem Ele é que aplana caminhos. A expressão de quem Ele é que destrói confusões e contendas. A expressão de quem Ele é. Por isso eu digo, preparar o caminho, estar pronto. Como nós lemos aqui, a referência que a palavra faz em preparar o caminho, para que esse caminho seja aterrado, aplainado, não se refere, amados, em primeiro plano às coisas que são exteriores, mas se referem às coisas que são do nosso interior. Que se levantem os portais eternos para que o Rei da Glória venha. Que a gente possa
ter atitude saudável. Qual que é a atitude saudável? Eu não sou nutricionista para estar falando de uma boa alimentação, como nós já falamos aqui, não é verdade? Eu gosto muito desse assunto. Até porque eu acho que há um equilíbrio quando somos do Senhor, cuidamos do Espírito e temos o Espírito de Deus e trabalhamos para que a vida do Senhor, então, ela se amálgama, ela tenha toda a nossa alma. Então eu gosto muito de falar sobre cuidados também com o nosso corpo físico. Eu acho que isso é um equilíbrio que deve existir, mas não estou falando disso agora. Quando eu me refiro a uma vida saudável, eu me refiro a uma vida de fato equilibrada. E isso começa com o nosso relacionamento com o Senhor. E isso começa pelas coisas espirituais, porque as coisas espirituais é que governam as coisas naturais. Então eu me refiro a uma vida que primeiro ela é comprometida com aquilo que é da vontade do Senhor, com aquilo que é eterno. Sabe, o Senhor, Ele tem um plano perfeito para nós. E o Senhor é uma vida perfeita. É uma vida que gera equilíbrio. A própria palavra do Senhor nos diz que nós recebemos um espírito de poder e de equilíbrio, de amor, de poder e de equilíbrio. Então, o reino do Senhor, a vontade do Senhor produz equilíbrio. Então, quando eu digo buscar uma vida saudável, a primeiro plano eu estou dizendo em preparar o caminho, em conformar-nos, em buscarmos nos conformar com a vontade do Senhor, para assim o caminho do Senhor estar preparado, para assim o que fluir de nós, sabe, seja aquilo que é dele, aquilo que é ele flua, ele fala. Por isso que eu digo que servir ao Senhor é um lugar de descanso, é um lugar de delícia servir ao Senhor. Não é pesado, não é enfadonho, mas servir ao Senhor é um lugar de descanso, é um lugar de delícias. Quando de fato estamos servindo ao Senhor. Mas quando nós estamos servindo a homens, quando eu digo a homens, a primeira pessoa a quem eu me refiro é nós mesmos, amém? É nós mesmos. Que o primeiro homem que nós lutamos é o nosso eu. Então, quando estamos servindo a homens, a nós mesmos, ou servindo também a outros, é pesado. É pesado. Quando estamos querendo ajudar Deus, é pesado. Mas preparar o caminho, nos lançar à vontade do Senhor, nos lançar em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, permitindo que Ele tenha total governo de tudo em nós, permitindo que Ele fale, permitindo que toda a expressão seja dEle. Eu digo, é um lugar de descanso, é um lugar de delícias. A comunhão com os santos é um lugar de delícias, porque estamos ali, todos com um único objetivo, um único propósito, de seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor, de sermos esse suporte espiritual, de sermos essa expressão de Deus, de aliança, de suporte. Então é um lugar de descanso, é um lugar de delícias, amém? E somente agora para terminar, eu não li, mas anotem aí, 1 Pedro, eu vou ler com vocês? Eu não li, mas eu vou ler, não vou nem falar para anotar não. Eu vou ler com vocês, 1 Pedro, capítulo de número 2, 1 Pedro 2, do 5 até o 10, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, tá vendo? É por intermédio de Jesus, e Jesus hoje é o Espírito da vida, que habita no meu e no seu espírito, daqueles que creem. Então é por intermédio de Jesus Cristo, é Ele que faz, aleluia. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. É o Senhor Jesus é o escolhido, Ele é aquele em quem Deus se satisfaz. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a pedra preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular.
e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra. Quem são estes que consideram dessa maneira o Senhor e que se ofendem quando há uma expressão do Senhor, quando de você sai vida, quando de você sai amor, porque isso é Deus, amém? E é pela expressão do amor, é pelo amor que estamos sendo aperfeiçoados, e é essa a expressão, porque Deus é amor. Então, quando falamos da verdade, quando falamos do amor, que o amor dele a palavra é difícil. Ele não nega a verdade. O amor não nega a verdade, não é? Por isso nos corrige. Então, esses se ofendem. Quem são esses que se ofendem? Quem são esses que vão se distanciar? Quem são esses que se apartam? São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Meu Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Como falamos, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Esse é o propósito, e essa é a voz do Senhor, essa é a voz profética que está clamando nesses dias, para que nós, a igreja, nos levantemos, porque a nós foi dado o encargo de proclamarmos, de nos levantarmos, de nós proclamarmos um caminho plano, de proclamarmos um caminho aplanado, de proclamarmos esse caminho através do arrependimento. E isso nós fazemos com a nossa vida. E isso nós fazemos entregando a nossa vida para ser conformada à vontade do Senhor, porque como nós acabamos de ler, é Ele, é através do Senhor Jesus, é Ele que nesses últimos dias fala, Ele fala, e Ele fala através da sua igreja. Por isso a igreja tem que se levantar para proclamar com a sua vida. Amém, irmãos? Graças ao Senhor. Isso eu vos falo, como eu falei no início, por ser uma porção que o Senhor tem ministrado ao meu coração, mas também como uma voz de emergência, que tem ouvido, que é a voz do Espírito. Ele grita com voz de emergência, para que a igreja saia do seu conforto, para que a igreja se levante para anunciar com a sua vida, porque nós somos a igreja, nós somos a expressão de quem é o Senhor. Então se levante, prepare o caminho. Você não orou ainda, você não leu ainda, você não se derramou ainda na presença do Senhor? O que foi? Você ainda não entregou a sua vida para que Jesus seja a sua vida, o seu governo? Você ainda não desceu as águas? Se levante, se prepare, se consagre, se renda ao Senhor. O que você não fez ainda? Você é aí um crente 007? Você ainda não confessou a sua fé em Jesus Cristo? Você ainda não falou de quem você é? Se levante! A igreja foi chamada para se levantar, e ainda muito mais agora, um bradar do Espírito dizendo: se levantem e proclamem, voz do que clama no deserto, que as suas vidas, a sua vida e o seu viver possa ser um bradar, um falar tão alto do Senhor. O Senhor tenha você como um megafone, aleluia, que você seja esse megafone do Senhor, anunciando o Senhor com a sua vida e o seu viver. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor nos alcance ainda mais, que o Senhor trabalhe ainda mais em nós, porque estamos disponíveis, estamos acessíveis, a nossa mente está disponível, nosso coração está disponível. Sabe, é tempo de abrir mão dos mimimis. Renuncie àquela palavra de incredulidade que lhe foi plantada nos ouvidos, no coração. Renuncie àquela divisão. A pessoa doente, sabe, quem é enfermo espiritualmente só produz enfermidade.
aquele conceito que te tirou da presença do Senhor, aquele conceito, aquela ideia, sabe, aquele mimimi, aquilo que foi plantado no seu coração, que trouxe mágoa, que te tirou da comunhão, que te esfriou na fé, renuncie hoje em nome de Jesus. Abra mão hoje em nome de Jesus. O Senhor não tem nada a ver com essas questões humanas. Ele continua sendo Deus, Ele é santo, Ele te ama. O plano do Senhor, a economia do Senhor, ela continua ativa. Ela continua salvando, resgatando, consolidando, enviando. O plano do Senhor, o reino do Senhor continua ativo, produzindo salvação e levando hoje os filhos à maturidade para estarem preparados para herdar o reino vindouro. Amém? Glória a Deus. Amados, que o Espírito Santo de Deus continue a cavar o seu coração com esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus continue te convencendo, porque só Ele pode nos convencer. Só Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo continue a te convencer. Que você se levante com atitudes, sabe, que correspondam ao coração do Senhor. Que você saia da zona de conforto. Que você abandone as palavras de negatividade, de incredulidade, que tornaram doentes o seu coração, a sua vida espiritual, que te afastaram da comunhão. Que você se volte hoje. Tenha pressa, tenha urgência. Deixe esta voz do Espírito que está falando com urgência, produzir esta urgência também no seu interior, pois nada se compara a quem é o Senhor, nada se compara com a delícia que é em estar no centro da presença do Senhor, no centro da sua vontade. Nada se compara, nem com essas delícias que já vivemos no tempo presente, muito menos com aquilo que está nos aguardando, em nome de Jesus, amém? Que você seja poderosamente revestida, mulher de Deus. Nós fomos criadas para um propósito poderoso em Deus. Nós fomos para sermos adjuntoras, auxiliares da autoridade maior que é Cristo. Aquelas que estão casadas e têm a cobertura da autoridade de Deus através da vida dos seus maridos. Nós recebemos, sabe, esse privilégio de poder expressar ao Senhor com tudo aquilo que Ele fez, da maneira que Ele nos fez, com tudo aquilo que Ele concedeu a nós ao nos criarmos. Nós fomos chamadas para isso, para nos levantar nesse tempo com voz profética, voz forte. Nós somos fortes. Eu disse esses dias isso para uma jovem que estava temendo diante dos desafios da vida, e era uma jovem mãe, e eu dizia: olhe, você gerou uma criança, olhe, você deu à luz a uma criança. Isso não é sinal de fraqueza. O Senhor te concedeu uma herança, o Senhor confia em você. Aleluia! O Senhor nos fez e nos congregou como povo dele, nos comissionou. Então se levante, meu irmão, minha irmã, se levante naquilo que o Senhor já te chamou. Se levante para servir ao Senhor com fogo, com urgência, com paixão, com dedicação, com obediência. Se levante, se levante. É tempo de nos levantarmos, e o Senhor é por nós. Aleluia! Vou terminando aqui a nossa sala de oração. O desejo é sempre de ficar mais, porque quanto mais nós nos damos ao Senhor, quanto mais nós gastamos tempo na palavra do Senhor, mais pérolas nós encontramos, não é verdade? Quanto mais nós nos relacionamos com a palavra e na palavra do Senhor, mais pedras preciosas nós encontramos. Então o desfrute nunca acaba. Desfrutar do Senhor é uma fonte inesgotável de vida, porque Ele é essa fonte. Mas nós vamos ficando por aqui, já deu o nosso tempo, e eu louvo o nome do Senhor por essa tarde, pela vida de cada um de vocês que participaram conosco aí ativamente ao vivo, a você que também depois vai acessar esse vídeo. E eu também deixo um desafio para você, para compartilhar esse vídeo.
Compartilhe esta palavra com as pessoas que você deseja que sejam alcançadas, com as pessoas que você deseja que sejam edificadas, sabe, com pessoas que você deseja que sejam fortalecidas nesse tempo de tantas dificuldades, tantos embates. Compartilhe este vídeo. Nós falamos aqui, foi da palavra do Senhor, amém? Então compartilhe a palavra, seja essa ferramenta de Deus para cooperar com a expansão do reino dele nessa terra. Então, esse vídeo está aqui na nossa página do Facebook, depois ele vai lá para a nossa página do YouTube, porque ainda nós não estamos transmitindo no YouTube, mas ele fica lá também o nosso vídeo, você pode também ir lá e compartilhar também como um trabalho, fazendo o trabalho de um evangelista, amém? Compartilhando e cooperando com a expansão do reino do Senhor. Quando você compartilha a palavra, você compartilha com a expansão do reino do Senhor em toda a terra. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu deixo a todos vocês um beijo bem grande no coração, um abraço bem apertado. Quem me conhece sabe que eu amo abraçar, e esse tempo é um desafio, né, de não poder abraçar, tem sido um desafio muito grande, mas eu mando para vocês um abraço bem forte, um abraço compartilhando essa palavra do Senhor. Sintam-se abraçados também, em nome de Jesus, tá bom? Mãezinha, meus irmãos, pessoal lá da minha família que sempre me acompanha, um beijo no seu coração. Estamos longe fisicamente, mas tão perto. E aos irmãos da Casa de Oração Filadélfia, um abraço bem apertado. E a todos vocês que estiveram aqui conosco, todos vocês são os meus convidados, você que pode, a estar conosco aqui cultuando domingo. Amém? Domingo nós estaremos aqui de portas abertas às 19 horas. Domingo local de reunião está aberta. Aproveita! Não espera ter que fechar de novo não. Em nome de Jesus não há de fechar, né? Mas como os tempos estão difíceis, aproveita, venha remir o tempo adorando o Senhor aqui com todos os santos, é muito bom. Nós estamos tomando todos os cuidados, tá? Então venha de máscara, por favor. E aqui nós também disponibilizando álcool em gel, as cadeiras com distância. Estamos aqui seguindo as normas de segurança, mas estamos de portas abertas. Domingo, às 19 horas, eu espero você que pode, aqui no local de reunião conosco, e você que mora distante ou não está podendo sair de casa, fique tranquilo, a nossa reunião de domingo também, ela é transmitida aqui por essa nossa página no Facebook. Então até mais, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te convença, te chacoalhe, te desperte, te edifique, te consolide, te console, que complete a obra na sua vida e na minha vida, de hoje até o dia necessário para estarmos prontos em nome de Jesus.